11h01. Sentido da adoração, mas nosso Deus não muda, vai restaurar o valor. As brechas que alguém deixou, por onde o inimigo entrou. Aviva a tua obra, Senhor, restaura a visão. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Tito, capítulo 2. Glórias a Deus. Versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra agora em 1 Timóteo, no capítulo 6. Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém. Meus amados, a palavra de Deus está nos dizendo que a salvação, uma vida cheia da graça de Deus, ela é uma vida equilibrada nestes três pés, nestas três colunas: sensatez, justiça e piedade. Nós estamos estudando na revista Escola Bíblica sobre a graça salvadora de Deus, e aqueles irmãos que estão estudando a revista, e se alguém não está, por favor, primeiro adquira a revista ali na Ramo da Videira. Se você não tem essa revista, por favor, para o bem da sua alma. Ela custa quanto, irmão Reginaldo? R$12. R$12. 15. Custa R$15. Só R$15. É uma revista que pode não vai mudar a sua vida. Então, esta revista Escola Bíblica, este livro, verdadeiro livro, está explicando sobre isso, sobre estes tripés, ou este tripé. Nós precisamos então ter justiça, piedade e aquilo que a Bíblia chama no grego de sófron, que é traduzida na versão atualizada, muito propriamente como sensatez. Então, a graça de Deus, a pessoa que vai sendo modificada, que vai sendo alcançada pela salvação de Deus, que uma vez salva, vai crescendo em graça, ela vai então crescendo nestes três aspectos: sensatez, piedade e justiça. O que é a sensatez? A sensatez é aquilo que a graça faz ao ser humano, dando-lhe condições de ter uma mente renovada, e com esta mente renovada, ele vai controlar o seu corpo, vai controlar as suas emoções, vai controlar as suas reações. O que é a justiça? A justiça, então, é aquilo que a graça de Deus produz na nossa vida, no nosso relacionamento com as demais pessoas. A graça de Deus, então, produz na nossa vida este senso de justiça, justiça em relação ao vizinho, à esposa, aos filhos, em relação ao Estado, aos compromissos do cidadão, aos compromissos do pai, da mãe, do filho, do vizinho, do colega de trabalho, enfim, toda esta relação entre as pessoas, a Bíblia chama então de justiça, quando isto está debaixo do controle de Deus. É a ação da justiça divina na vida do crente. E por fim, a piedade, que é o desejo de relacionar-se com Deus e com a igreja. O que acontece quando um destes três pilares falha? Se a pessoa é piedosa, gosta de estar na igreja, gosta de orar, gosta de buscar a Deus, mas ele fecha o seu coração para buscar de Deus a sensatez, ele é uma pessoa explosiva, pessoa irada, pessoa que não se controla, linguarudo, fofoqueiro. Não é? Ele vem na igreja, mas ele não busca a Deus a mortificação da sua carne. A Bíblia diz que isto é uma atitude que, embora tenhamos a ação do Espírito Santo, ela cabe de nós. Nós temos que mortificar, nós temos que dizer não à nossa carne. Então, se a pessoa é piedosa, mas não busca a sensatez, não busca o controle, a subjugação da sua carne, como Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, não tendo pregado a muitos, venha eu mesmo ser desqualificado. Então a pessoa, não adianta ser só piedosa, gostar de igreja, gostar de coisas de Deus, mas não agir com sensatez,
não buscar a restauração da sua vida, da sua mente, a renovação da sua mente. E se a pessoa não busca a área da justiça, ele vai ser então um crente piedoso, mas caloteiro. Ele gosta de igreja, mas é caloteiro, não cumpre com seus tratos, ele é irado, não trata bem os animais, até os animais entram na questão da justiça. A Bíblia, por exemplo, estabelece regras de justiça com os animais. A Bíblia diz, por exemplo, o justo atenta para a vida dos seus animais. Então, uma pessoa que tem um animal e trata mal, pega lá um cachorro para criar e o cria num toco de corrente assim, né? O que essa pessoa é? É cruel. Isto é falta de um senso de justiça. A graça de Deus na vida de uma pessoa modifica até a maneira como ela trata os animais. Deus é cuidadoso com os animais. Por exemplo, Deus diz em Deuteronômio capítulo 22, que um crente jamais pode prender um animal selvagem. Se quiser criar um animal selvagem, deve então pegá-lo desde filhote. Olha os detalhes a que Deus chega na sua palavra, quando Deus trata de justiça. Então Deus disse, quer pegar um passarinho, pega quando é filhotinho ainda, porque ele nunca vai entender o que é liberdade. Ele vai se criar ali naquela casa, naquele cativeiro, como aquilo sendo algo normal para ele. Então, até esses detalhes Deus chega quando fala na justiça. E quando a graça de Deus está na vida do crente, ele é modificado, então, no seu relacionamento com Deus, com a igreja, mas ele também tem esse senso de justiça. Mas a palavra de Deus fala, então, na sensatez, o controle da mente sobre a carne, sobre o corpo, na justiça, o controle de Deus no relacionamento e na piedade. Porque se a pessoa quer ser justa, se a pessoa quer ser justa com os outros, tem gente que naturalmente tem um tremendo autocontrole, tem pessoas que já são assim, tem um tremendo autocontrole. Tem uma autodisciplina quase que inata, mas essa pessoa não tem piedade, ela não tem essa ação de Deus na vida dela, ela não dá valor para estar na igreja. Ela diz assim, eu não preciso estar na igreja todo dia, esse negócio eu vou de vez em quando, vou quando eu quero. Então ela entra naquilo que o escritor aos Hebreus escreve, em Hebreus 10, 25, ele diz que quando a vinda de Jesus se aproximasse, as pessoas começariam a deixar de congregar. As pessoas achariam que não seria tão importante a igreja, a comunhão. Haveria então, a Bíblia estava profetizando a respeito dos tais de crentes desigrejados. Crentes que vivem uma vida solitária, fora do corpo. Não existe vida cristã fora do corpo. Vamos dizer juntos, não existe vida cristã fora do corpo. Se você quer ser um crente sem estar envolvido no corpo, você vai enfraquecer, você vai ser alvo do inimigo. Porque quando um membro está doente, preste atenção aqui, quando um membro está doente, por exemplo, aqui, né, eu tirei esses 20 sinais aqui. Então, está ardendo. Mas ali aquela parte do meu corpo que está ardendo, está doendo muito, ela está ligada ao corpo. E ali então está trabalhando todo o meu corpo em favor daquelas células, daquela parte do corpo que foi atingida. Ali estão as minhas plaquetas, ali estão as minhas hemoglobinas, ali estão o meu sistema de defesa, os meus leucócitos. Agora imagine se aquela parte estivesse fora do corpo, ela iria morrer. Então, quanto menos você está envolvido com a igreja, quanto menos você está envolvido com o corpo, mais você pode ser atingido pelo inimigo sem conseguir reagir a isto, sem conseguir curar-se com isto, sem conseguir alcançar vitória. E o inimigo então começa a te tocar na área financeira, na área emocional,
na área da saúde, ele vai tocando. E a pessoa cada vez mais recuado, cada vez mais isolado, e o diabo cada vez mais avançando. Aí daqui a pouco toca na família, daqui a pouco toca nas finanças, daqui a pouco a pessoa se entristece, daqui a pouco algum problema com outro, e aí ele já se magoa, daqui a pouco ele perdeu a salvação, porque não esteve envolvido com o corpo. Então é a piedade, é esta ação divina da piedade que nos leva a ter esse desejo intenso de estar envolvido com a igreja, com o corpo. O que faz, por exemplo, aquele jovem? Eu me lembro, quando eu era solteiro, aí tinha 14, 15 anos, 16, passava o dia lá na faculdade de Direito, estudava ali Direito, e eu não aguentava a hora de chegar no fim de semana, para estar envolvido todo fim de semana na igreja. Sexta-feira eu já estava lá no evangelismo da madrugada, sábado de manhã já estava no jejum da igreja, sábado à noite já estava no culto da juventude, às vezes ia para a vigília, domingo de manhã já estava no evangelismo lá na FEBEM, a gente tinha culto na FEBEM, domingo de tarde estava no culto da Praça 15, e domingo à noite eu estava no culto na igreja. E estava com fome de mais culto ainda. O que dava aquela fome naquele jovenzinho de 16 anos ali? Era a graça de Deus. É a graça de Deus me empurrando para a piedade. Agora eu fico admirado, tem pessoas que não têm essa sede, não têm essa fome. Está faltando a ação da graça de Deus, ou quem sabe você que está endurecendo o coração para a graça divina. E não tem essa fome, esse desejo de estar envolvido no corpo. Então, quanto mais envolvido no corpo você estiver, melhor. Pode passar um dia inteiro na igreja, passe, venha num sábado. Procure de alguma forma tomar um banho de igreja, pelo menos uma vez por semana. Vamos dar glória a Deus por isso. Isso é a graça de Deus agindo nesses três pés. E aqui, nós lemos então em 1 Timóteo, no capítulo 6, que diz a palavra de Deus que o diabo procura então insuflar no coração das pessoas, justamente para que ele falhe, ele vai falhar tanto na sensatez, quanto na piedade, quanto na justiça, pelo amor do dinheiro. Veja, o amor do dinheiro, olha só que coisa impressionante isso. O amor do dinheiro, quando a pessoa está amando o dinheiro, ele então facilmente ele é tentado a dar uma driblada na ética profissional, na ética com o Estado, com o governo, na ética com os seus fornecedores, na ética com os seus clientes, na ética com os seus colegas de trabalho. Por quê? Porque para ele, o amor do dinheiro faz com que a pessoa então ache que muitas vezes ganhar aquele dinheiro é mais importante do que ser justo. Ele acha que a riqueza, que o dinheiro é mais importante que a justiça. Então, por isso a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, veja, o amor do dinheiro faz com que a pessoa, ele não dê tanta importância para a justiça. Segundo, o amor do dinheiro também faz com que essa pessoa não dê tanto valor para a piedade. Aí ele diz assim, mas eu vou, misericórdia, eu vou passar o domingo inteiro na igreja. Não, eu vou descansar para segunda-feira, está melhor para o meu serviço, eu vou pegar um bico no domingo. Eu vou me focar nas coisas da terra,
Eu acho que igreja indo uma vez por semana, batendo meu ponto lá no culto de terça-feira, ou no culto de sábado, lá tá bom. Então, o amor do dinheiro faz com que ele se afaste também da piedade. E o amor do dinheiro também faz com que ele perca a sensatez, porque ele é dominado pelo dinheiro. O dinheiro deixa de ser um escravo e o dinheiro então passa a ser seu senhor. E por isso que ele começa a fazer essas outras trambicagens por aí. Por isso que ele começa a esfriar espiritualmente. Por isso que ele começa a desviar a sua mente, seu pensamento somente para as coisas da terra. Então, o amor do dinheiro, ele vai solapando, ele vai cavando por baixo estas três colunas. Ele vai cavando embaixo da justiça, ele vai cavando embaixo da piedade e ele vai cavando embaixo do controle de uma mente renovada por Deus sobre as suas emoções, sobre o seu corpo. E quando ele vê, ele começa a ruir. Então diz a palavra de Deus que o amor do dinheiro causa ruína. Por isso está escrito ali, causa essa ruína, causa essa destruição. Não só da sua vida espiritual, mas causa a destruição da sua vida familiar. Quantas famílias foram destruídas por causa do amor do dinheiro? O marido passa o dia inteiro trabalhando, quando o marido chega em casa, a mulher está trabalhando em turnos diferentes. Como é que vai sobreviver uma família assim, em que eles não deram o valor devido para o relacionamento interpessoal? Isso também é justiça. A palavra de Deus diz, por exemplo, que quando alguém do casal não supre as necessidades sexuais do seu companheiro, diz a Bíblia que isso ele está fazendo uma defraudação, e isto é injustiça. Veja só, a injustiça às vezes começa na cama. Que coisa, a injustiça começa na cama. E tudo por quê? Por causa do dinheiro. Realmente os dois estão ali, né? Um dos dois está arrebentado, podre de cansado. Aí isso vai gerar problemas lá na frente. Destruição do casal, adultério, traição, pornografia. Quem está compreendendo, diga amém. Então, meus amados irmãos, Deus está nos mostrando então que se por um lado a graça divina vai construindo estes três pilares, coisas tais como o amor do dinheiro vão destruindo esses pilares. Diz a palavra de Deus então que alguns, por amarem o dinheiro, usam até, aqui a Bíblia diz, usam a própria piedade para destruir a piedade. Olha só que coisa terrível. A palavra de Deus está dizendo aqui, então, e fala especificamente sobre pregadores e igrejas que não têm a sã doutrina. Então diz assim, olha, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade, veja, ele não concorda com o ensino que é conforme a piedade, a santidade, o desejo de buscar a Deus. Ele não concorda com isso. Mas ao mesmo tempo que ele não concorda com isto, lá o verso 5, por favor, põe lá no verso 5, veja, ao mesmo tempo que ele não concorda com o ensino que é segundo a santidade, segundo a piedade, segundo a comunhão com Deus, ele usa a piedade como, é uma hipocrisia tremenda. É uma hipocrisia tremenda. Ele mesmo não se submete à palavra de Deus, mas quando chega, por exemplo, em palavras como dízimo, oferta, isso é importante. Olha só que tristeza, Deus profetizando, a palavra de Deus profetizando sobre as igrejas liberais que nós temos por aí.
Igrejas que não concordam com o ensino, que é segundo a piedade. Mas quando é para ganhar dinheiro, aí vale a piedade. Não precisa obedecer em relação a vestimenta, a palavra, relacionamento. Mas quando chega no dízimo, essa palavra é importante, isso aqui tem que obedecer. E usam a piedade, então, como fonte de lucro. E levam a igreja, incentivam a igreja a entender que ele é crente só para ter dinheiro. Então, diz a palavra de Deus que isso aconteceria em nossos dias. Pessoas, olha o que diz o verso 5. Vamos ler todos juntos o verso 5. 1, 2, 3. Que coisa séria. A palavra de Deus, olha o que diz a palavra de Deus aqui, irmãos. Olha o que diz a palavra. Estão prestando atenção? A palavra de Deus, então, a mesma palavra de Deus, olha só, a mesma palavra de Deus que diz que mediante a sensatez nós sujeitamos a nossa mente a Deus, temos a nossa mente renovada por Deus, e essa mente então controla o nosso corpo. A mesma palavra de Deus está dizendo que há pessoas que, embora tendo a palavra, ao invés de terem a mente renovada, terão a mente pervertida, achando que a piedade é fonte de lucro. Então, olha, irmãos, se cria aqui, olha o que eu vou dizer aqui. Se criam aqui pessoas crentes que são verdadeiros monstros. Monstros. Crentes que são monstros. Cristãos que são monstros. Por quê? Porque eles usam a sua fé para justificar passar um outro para trás. Ele passa um para trás e diz assim: ah, Deus me abençoou. Ele não consegue mais ter a mente renovada por Deus e entender que ele não pode fazer aquilo, não. É terrível. E aí o que acontece? Vira tudo para ele dinheiro. A sua vida agora, o foco é dinheiro. E existe uma coisa, irmãos, existe uma coisa chamada convicção. Quando alguém tem convicção, preste atenção aqui. Quando alguém tem convicção, ele se torna um gigante, tanto para o bem quanto para o mal. Olha o que eu disse. Quando alguém tem convicção, ele se torna um gigante, tanto para o bem quanto para o mal. Então, uma pessoa convicta de que está trabalhando para Deus, que está sendo um bom cristão fazendo o mal, ele se torna um gigante. Me dei um exemplo de um que foi um gigante contra a igreja. Quem sabe foi o maior gigante contra a igreja, e depois ele se converte e ele escreve: eu fazia aquilo achando que fazia para Deus. Como é o nome dele? Paulo, ou Saulo, né? Era o Saulo. Então o Saulo aí foi invertido. Ele fazia isto como um judeu, inimigo da igreja, aquela convicção o levava a ser um gigante. Mas aí ele se converte. E aí, de Saulo, o nome dele é mudado para, que significa pequeno. Oh, aleluia, o gigante virou pequeno. Agora, o que acontece quando um crente tem a mente pervertida? De um Paulo, ele vira um Saulo, ele vira um gigante, com a sua convicção de mal. Ninguém para na frente dele, irmãos. Ninguém para. Ele briga em nome de Deus.
Ele diz assim: Deus está comigo. Deus está comigo. Fazendo mal, fazendo coisa errada. Com uma convicção tremenda. Isso o faz tornar-se um gigante. É por esta razão, irmãos, que quando o diabo consegue perverter a mente de um crente, ele oferece muitas vezes coisas grandes para esse crente lá no mundo. Agora, eu vou voltar para a terça passada, para o culto de terça passada. Vamos ler Mateus 24. Eu vou ter poucos minutos, que temos a Santa Ceia. Mateus 24. Vamos ler o verso 37. Pois assim como foi nos dias de, também será a vinda do Filho do, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em, até o dia que Noé entrou na. Então essa gente vivia uma vida com piedade ou sem piedade? Uma vida ímpia, sem uma vida alheia à vida de Deus, sem compromisso com Deus. O negócio era comer, beber, casar e dar-se em casamento, certo? Sim ou não? E diz a palavra de Deus então que isto foi até o dia que não entrou na arca. E aí, eles perceberam ou não? Não, estavam tão envolvidos que não perceberam. Noé entrou na arca, a família entrou na arca, os animais entraram na arca e eles não perceberam. Por isso nós vemos que quando Jesus vier, o mundo vai continuar igual, o mundo não vai parar. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vimos na terça passada, meus irmãos, que os dias de Noé, a respeito dos quais Jesus fala, quantos anos foram esses tais dias de Noé? Quantos anos? Quantos anos? Isso, vamos lá, quantos anos? 600 anos. Os dias de Noé que antecederam foram 600 anos. Jesus disse como foi, nos dias de Noé vai ser aqui. Amém? Agora, vamos ver algumas particularidades mais dos dias de Noé. Vamos ler Gênesis capítulo 6. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, às quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, a palavra de Deus diz que lá no começo dos dias de Noé, quem era o patriarca que vivia lá? Chamava-se, se lembram? 4 letras. Enos. E o que aconteceu nos dias de Enos? A Bíblia diz que eles começaram o quê, irmãos? Todos juntos começaram olha só, mas ao mesmo tempo que eles invocavam o nome do Senhor, eles invocavam o nome do Senhor para quê? Para casar, beber, fazer folia.
Vocês estão entendendo porque houve essa degringolação? A mente deles ficou pervertida. Aí ficou fácil, irmãos, eu ficava pensando, meu Deus, mas por que ninguém aceitava a mensagem de Noé? Noé, durante 120 anos, construiu a arca, durante centenas de anos, ele, quem sabe o Lameque, também seu pai, pregando a palavra. Por que essa gente não se voltava para Deus? É porque eles estavam invocando o nome de Deus. A Bíblia diz que eles começaram a invocar o nome de Deus lá nos tempos de Enos. Então aquele povo se achava com Deus, sim ou não? Sim, se achava com Deus, eles invocavam o nome de Deus. Então quando viu Noé pregava lá alguma coisa para eles, o que eles diziam? Nós já temos Deus. Está escrito na palavra. E lá nos tempos de Noé começou a se invocar o nome de Deus. Trazendo para os nossos dias o evangelho liberal, que invoca o nome de Deus em favor da carne, em favor da carnalidade. Agora, meus irmãos, veja, a palavra de Deus diz então, olha só, você lembra que eu falei que quando a pessoa tem convicção, ele pode ser um gigante tanto para o bem quanto para o mal, sim ou não? Pode ou não pode? Pode. A gente vê que uma pessoa com convicção, ele se torna quase invencível. A pessoa está no erro, mas ele está convicto, está no erro. É um falso profeta, mas ele está convicto da sua profecia falsa. Ninguém tira ele. É um megalomaníaco, mas ele está convicto da sua... né? Vamos pegar o exemplo do Hitler. Pergunto, a Alemanha de Hitler era uma Alemanha de pessoas inteligentes ou de pessoas estúpidas? Inteligentíssimos. A Alemanha era a nata da ciência de então. Mas aquele povo, debaixo de uma convicção, marcharam para uma destruição total, pensando que poderiam conquistar o mundo. E se tornaram gigantes, sim ou não? A Alemanha de Hitler foi gigante ou não foi? Foi ou não foi? Bota gigante nisso. Olha o perigo. Olha o perigo, irmãos. Gente aí marchando para o inferno convicto. Deus está comigo. As coisas estão indo bem. Mas e a justiça? E a piedade? Dê depois. Mas a tua vida com Deus e a tua comunhão com a igreja, isso a gente vê depois. Eu me sinto um gigante. Eu invoco o nome do Senhor, eu faço minhas orações, Deus me abençoa, Deus me ajuda. E a palavra de Deus então está dizendo, olha só, a palavra de Deus está dizendo então, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de... Todo mundo diga para mim. Varões de... Ei, não está aí o versículo? Põe o versículo, faz favor aí. Versículo 4. Todos juntos lá. Varões de... Varões de... Varões de... Então, quem eram os varões? Quem eram as pessoas que prevaleciam naquele tempo? Eram as pessoas que tinham a mescla dos filhos de Deus com as filhas dos homens.
esta gente, pastor Silvio, levava para a mescla mundana a convicção de Deus. A convicção de que estavam com Deus. Agora, meus irmãos, vamos olhar para os nossos 600 anos que estamos vivendo, os dias de Noé, que começa lá com a Reforma Protestante. Quando, de novo, o nome de Deus passa a ser invocado na terra, quando é quebrado o jugo da religiosidade, de novo a Bíblia volta para a mão das pessoas, gigantes se levantam. Gigantes. Qual foi o maior império que sai do Império Romano, mas que, embora saindo do Império Romano e, portanto, biblicamente, sendo parte do Império, foi muito maior que o Império Romano? O Império Britânico. O Império Britânico era tão grande que ele alcançou o mundo inteiro. A rainha da Inglaterra dizia: o sol nunca se põe sobre o Império Romano. A qualquer hora, das 24 horas do dia, sempre havia luz no Império Romano. No Império Inglês, melhor, Império Britânico, ou Império Inglês. Agora veja, o Império Britânico também é ao mesmo tempo berço de missionários. Então veja, Deus abençoa a Inglaterra de uma forma grande, Deus abençoa a Inglaterra de uma forma extraordinária, mas ao mesmo tempo que existe ali a bênção de Deus, a Inglaterra invocando o nome de Deus sobre a rainha, olha que miséria. A Inglaterra invocando o nome de Deus sobre a rainha da Inglaterra, invade países. A Inglaterra, por exemplo, dominou a Índia. Não bastasse dominar a Índia por causa do dinheiro, a Inglaterra levava os seus bens para a Índia, a sua mercadoria para a Índia, vendia na Índia, mas chega um momento que a Inglaterra descobre que no norte da Índia tinha um Afeganistão. E no Afeganistão tinha papoula, e da papoula se faz o ópio, e do ópio se faz a heroína. Pegava o ópio e levava para a China, e tornou os chineses drogados. Quando o governo da China diz: não aceitamos mais isso, é proibido vender ópio, a Inglaterra vai com seus canhões e invocando o nome de Deus, Deus salve a rainha. Vão lá, bombardeiam a China, fazem um tratado com a China, que agora podem vender suas mercadorias, nenhum cidadão, nenhum súdito inglês podia ser preso. Tomam Hong Kong para si até o ano de 2000. E em nome de Deus vão vender drogas para os chineses. Que coisa terrível. Do mesmo país que saiu vida na vida dos missionários, sai a morte na vida daqueles que invocavam o nome de Deus buscando dinheiro, achando que a piedade é fonte de lucro, achando que o importante é ser rico, que isso é ser abençoado por Deus, não importa o custo, não importa o que é sacrificado. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quantas atrocidades feitas em nome de Deus por homens convictos. Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, vai ser na vinda dos filhos, no dia da vinda do Filho do Homem. Aí diz a palavra de Deus que se levanta Noé, e a Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça, exatamente isso. Estamos vivendo nos dias de Noé.
Meus irmãos, vocês sabem quem são, de onde saíram, eu não vou citar nomes aqui, mas os cantores, as cantoras que marcaram época na história dos Estados Unidos. Hoje, as cantoras do Brasil mais famosas. Não vou falar nomes. É só vocês pesquisarem aí que vão descobrir. Eram cantores na igreja. As cantoras mais famosas do Brasil, que estão conquistando o mundo. Algumas já partiram. A vida delas começou cantando na igreja. A mãe de uma delas deu uma entrevista, inclusive, agora há poucos dias, deu uma entrevista dizendo: a minha filha começou a crescer e o pastor dela disse: minha filha, tu não pode ao mesmo tempo cantar para Deus e para o mundo. E ela disse: então eu vou ficar com o mundo. E explodiu. E acabou morrendo. Nomes de renome. Varões de renome. Varões de renome. De onde estão surgindo os varões de renome no século 21? São justamente destes países que um dia foram cristãos. É daí que surgem os maiores jogadores, é daí que surgem os maiores atores, é daí que surgem os maiores cantores, é daí que surgem os maiores facínoras. Aleluia! Quantos deles filhos de pastores? Deus dá algo grande, Deus dá uma invenção, Deus dá algo tremendo. Moços criados na igreja. Acontece nos dias de hoje, como aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia diz que o diabo pega aqueles jovens mais destacados em Israel e propõe para eles: vocês comam dos manjares da mesa do rei e vocês vão ser ministros do palácio. Mas Daniel disse: eu propus no meu coração, eu não vou me contaminar. Aleluia, aleluia. Quem sabe Daniel dizia: eu prefiro ser um Daniel ninguém do que um ministro do rei desviado, corrompido, longe de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Vocês já imaginaram, irmãos? Vocês já imaginaram? Aqueles moços, diz a palavra de Deus, moços, descendentes de Enos, descendentes de Enoque, descendentes do próprio Lameque, aqueles moços descendentes de famílias em que desde a sua infância eles ouviam falar no nome de Deus, que desde a sua infância oravam. De repente eles se casam com aquelas moças que vêm de uma família que começa com um homicídio nos dias de Caim. Uma família sem ética, uma família sem justiça, e aí junta a invocação ao nome de Deus com a podridão, com a miséria, com amor às coisas daqui. Se tornam monstros, se tornam homens com mente pervertida, endurecidos para a mensagem de Noé.
Eis a razão porque eles eram endurecidos à mensagem de Noé. Por isso a Bíblia diz: aquele que não traz a mesma doutrina, nem o recebe em casa, porque a sua mente está pervertida. A apostasia perverte a mente do homem e da mulher. Mas assim como dos dias de Noé, Deus disse a Noé: entra na arca. Entra na arca, porque em 7 dias a arca vai fechar. Eu fecharei. Não vai ser tu, Noé. Você pregou, mas quem vai fechar a arca sou a porta da arca sou eu. Aí estão os grandes impérios, as grandes corporações, as gigantes dos nossos dias. Gigantes, empresas gigantes, maiores que o Estado, impérios gigantes. Hoje vivemos no tempo dos gigantes, big techs, grandes companhias de tecnologia, big finances, grandes bancos, grandes corporações, grandes isso, grandes aquela coisa. Nunca houve tanto gigante quanto nestes tempos depois da Reforma Protestante. Quando começamos a entrar nos dias de Noé. E os nomes de renome são nomes filhos da mistura. Mas Deus está buscando uma igreja santa. Um povo que entende que a coisa mais importante nesta terra não é o dinheiro, mas é a salvação eterna. Homens e mulheres que quando ganham dinheiro, oh glória a Deus! Por isso a Bíblia diz: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aleluia! Quando você é piedoso, busca a Deus e aprende a ser contente com aquilo que Deus te dá. Diz a palavra de Deus: tendo com o que comer, com se vestir, esteja contente. Quando realmente você é contente com aquilo que Deus te dá, Deus vai te dar mais e mais e mais e mais, para você pegar o que Deus está te dando e aplicar em favor do reino de Deus. Oh glória a Deus! Você vai ser abençoado também, mas vai abençoar os outros. O dinheiro vai ser teu escravo e não você escravo do dinheiro. Meus irmãos, olha, o dinheiro, quando ele é um escravo, é um bom escravo. O escravo que faz coisa. Esse escravo faz tanta coisa. Mas deixa ele ser senhor. Ele te destrói. Leva à ruína. Por isso muitos naufragaram na fé. Por isso muitos estão no inferno. Vamos ficar em pé neste momento. Eu gostaria de pregar mais. Quando eu cheguei no ponto aqui, tive que acabar. A hora já passou, misericórdia. Meus irmãos, como eu passei um pouco do horário aqui, aqueles irmãos que precisam pegar o ônibus não precisam sair mais cedo, tá? Porque ou os irmãos vão conseguir carona, a gente consegue carona para vocês, ou a igreja paga Uber para vocês. Então ninguém precisa sair mais cedo por causa de ônibus, tá? Termina o culto, vem aqui, fala com a gente, a igreja ou paga um Uber ou a gente dá um jeitinho. Quem está disposto a oferecer uma carona? Eu estou disposto a oferecer, eu tenho 3 lugares lá no meu carro. Olha, tem uns quantos que ofereceram carona aí. Glória a Deus. E se não tem carona lá para a tua casa, a igreja paga o Uber para você, mas não saia daqui. Aleluia.
A coisa mais importante é o reino de Deus e a glória de Deus. É a gente participar da Santa Ceia tranquilo.